As empresas automotivas não apenas tentam seguir uma outra, mas também buscam inovações para se destacarem na competição. É uma indústria em constante evolução, o que é benéfico para os consumidores. Inúmeras atualizações aos carros têm sido incríveis, mas ocasionalmente há aquelas que nos deixam perplexos. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos recursos mais peculiares já incorporados em carros. Mudança de marcha com multi-alavancas. No 15º aniversário da Oldsmobile, a General Motors lançou o Lightning Rod Shifter, um modelo de troca de marchas com várias alavancas. Certamente é estranho olhando agora, e também era na época. Esse câmbio era para um overdrive automático de 4 marchas e possuía 3 alavancas de câmbio. Permitia ao motorista controlar duas mudanças, de primeira para a segunda e de segunda para a terceira, enquanto a terceira alavanca proporcionava o overdrive. No entanto, esse câmbio tinha um preço alto e era complicado para quem preferia uma transmissão automática simples. A maioria das pessoas apenas queria ligar a chave e dirigir. Essa tecnologia não durou muito tempo. Cintos de segurança automáticos. Os cintos de segurança automáticos começaram a aparecer nos carros no final da década de 80 e persistiram até os anos 90. Hoje, todos sabemos que é lei usar cinto de segurança e compreendemos a importância deles. Contudo, quando esses cintos automáticos surgiram, as leis sobre seu uso eram recentes, e muitas pessoas não tinham o hábito de usá-los. Esses cintos automáticos consistiam apenas na alça do ombro e eram ativados pela abertura da porta do carro. Enquanto as pessoas ainda resistiam às leis dos cintos, muitas usavam apenas a alça, sem prender o colo do cinto. A construção do assento também se tornou um problema, por exemplo ao deixar algo cair fora do carro e abrir a porta para recuperá-lo. Se feito muito cedo, o cinto podia seguir em frente, puxando o motorista em direção ao volante e ao painel. Os cintos de segurança automáticos também enfrentavam problemas mecânicos e eventualmente quebravam. Às vezes, ficavam presos na posição frontal ou em algum ponto intermediário, tornando-os ineficazes. Embora ainda pudesse ser usado se preso na posição traseira, a maioria das pessoas não queria afivelar dois cintos ao mesmo tempo. Direção por torção de pulso. Esse recurso peculiar foi introduzido pela Ford em 1965. Procurando algo diferente, a Ford contratou um engenheiro aeroespacial que desenvolveu o sistema de direção por torção de pulso para o Ford Mercury Park Lane. Destinado a alterar a direção da roda por meio de 2 anéis operados pelo pulso, a torção do pulso permitia ao motorista virar para a esquerda ou direita, mas ainda funcionava de maneira sincronizada. Esse recurso teve reações mistas, e a maioria das pessoas não gostava de aprender como usá-lo. A longo prazo, foi abandonado. Às vezes, é melhor não reinventar a roda. Assento giratório. O assento giratório da Chevrolet teve seus momentos, aparecendo e desaparecendo dependendo do modelo de carro. Esses assentos não apenas viravam para frente a porta, mas também tinham a capacidade de girar completamente. Isso permitia que o passageiro mudasse de posição enquanto o carro estava em movimento. Embora a ideia pareça ótima para idosos, pessoas com deficiência física ou mesmo mulheres usando vestidos, esse recurso de assento giratório não é mais comum em carros hoje em dia. Caso esteja gostando desse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa sua curtida e ativa as notificações. E também, se você gosta de cuidar do seu carro em casa, seja na parte estética ou mecânica, separei alguns produtos e cursos que talvez goste e possam te ajudar. Dá uma olhada aí no link no primeiro comentário fixado. Chuveiro Honda. Em 1995, a Honda teve a ideia de instalar um chuveiro em seu CR-V, que são adequados para trailers ou vans. Embora isso pudesse ser útil para quem pratica atividades ao ar livre, acampa ou tem animais de estimação, a maioria das pessoas nunca utilizaria essa funcionalidade. Além disso, o chuveiro fornecia apenas água fria, a menos que o CR-V estivesse exposto ao calor do sol, o que tornava a funcionalidade pouco atrativa, porque quem quer deixar seu carro ao sol? Era conectado a uma tomada de 12 volts, o chuveiro vinha até com uma pequena mangueira para extensão. Apesar de ter sido descontinuado, existem alguns chuveiros de reposição disponíveis no mercado, alguns até com capacidade para aquecer a água. Distribuidor de perfume Mercedes-Benz.
Se você dirige um Mercedes-Benz, é provável que seja uma pessoa ocupada. Nunca se sabe quando poderá dar carona a um colega de negócios, logo, não quer que o carro cheire a fast food. Foi assim que a Mercedes-Benz desenvolveu o dispensador de perfume para seus carros. Buscando o perfume perfeito, a empresa criou sua própria fragrância exclusiva. Este dispensador é mantido no porta-luvas e está conectado ao sistema de ar do carro. Pode ser ativado conforme necessário, utilizando o calor ou o sistema de ar-condicionado, e o perfume se espalha pelas saídas de ventilação. Assim, ninguém ficará sabendo que você foi ao McDonald's e comprou um Big Mac, e você terá sempre um ambiente agradável. Toca-discos Chrysler. Na década de 1950, os carros vieram equipados rádios básicos em padrão. Embora fosse um ótimo recurso, não era o mais confiável, já que dependia da força do sinal e da antena do seu rádio para proporcionar algo para ouvir. Assim como hoje, as pessoas adoravam música de qualidade, e houve uma tentativa de oferecer essa opção aos motoristas sempre que quisessem em seus carros. Em 1956, a Chrysler introduziu o Highway Hi-Fi, um toca-discos para carros. No entanto, essa ideia não foi um grande sucesso, por várias razões. Quem gostaria de carregar discos de vinil de 45 rotações por aí? Além da preocupação com arranhões, meses quentes de verão poderiam danificar os discos com o calor. O maior problema estava em tocar o disco e enfrentar solavancos que o fizessem pular. Este recurso acabou sendo mais inconveniente do que útil e não ganhou muita popularidade. Máquinas de fazer gelo da Toyota. Em 1984, a Toyota apresentou um recurso interessante em suas vans de carga. Máquinas de fazer gelo, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. Esse recurso teve opiniões divididas, com algumas pessoas adorando e outras odiando. A maioria dos motoristas não usava a máquina enquanto dirigia, mas poderia ser útil em acampamentos. Mães que levavam seus filhos para atividades esportivas também podiam apreciar a facilidade de ter gelo prontamente disponível para lesões. Esse recurso é uma adição interessante para vans, e é algo comum somente em trailers e motorhomes hoje em dia. Guarda-chuva Rolls-Royce. Em 2013, a Rolls-Royce apresentou o guarda-chuva embutido na porta. Essa característica peculiar é reservada para os mais ricos, já que pode custar cerca de $1.000. Este guarda-chuva especial se encaixa dentro da porta e é destinado ao uso por você ou do seu chofer. Além disso, o suporte na porta se encarrega de secar o guarda-chuva em poucos minutos, evitando que fique molhado e mofado para a próxima utilização. Com esse novo recurso, não há mais preocupações em esquecer um guarda-chuva em um dia chuvoso inesperado. Manopla de câmbio levitante da Jaguar Land Rover. A Jaguar Land Rover trouxe uma inovação futurista, com uma manopla de câmbio levitante. Este botão mágico faz o motorista sentir-se como um Jedi, contudo, a bateria precisa estar com carga para que a força seja utilizada. Certamente é um recurso futurista, e tudo o que o usuário precisa fazer é segurar sua mão em cima do botão para que ele levante, e então basta girá-lo para a posição desejada. Os usuários elogiam o material de alta qualidade e a sensação agradável dessa inovação. Assento-cama da Subaru. Houve um tempo em que muitas pessoas costumavam sentar-se na caçamba de uma caminhonete enquanto viajavam. Isso é raramente visto hoje em dia, exceto em desfiles. A Subaru decidiu tornar essa prática um pouco mais segura, oferecendo assentos de cama fixos em suas picapes pequenas. Esses assentos permitiam os passageiros a se sentar nas camas e apreciar a vista traseira. Eram feitos de plástico, então talvez não fossem os mais confortáveis, mas eram uma opção melhor do que o metal. E, para garantir a segurança, a Subaru não recorreu a cintos de segurança tradicionais, mas sim a alças convenientes para bastões de esqui, permitindo que os passageiros se segurassem durante as manobras de tráfego. Apito sonoro de velocidade no furgão de carga S. Este próximo recurso é provavelmente algo com o qual você não está familiarizado, a menos que tenha vivido no Japão. A Nissan lançou o furgão de carga S no final da década de 1980, equipado com um sinal sonoro que disparava quando atingia a velocidade limite. No entanto, o problema era que o sinal sonoro não desligava, mesmo que reduzisse do limite de velocidade.
Isso deixava os motoristas irritados, e a única maneira de desativar o sinal era desligar o veículo. Esse carro também tinha outros problemas, como toda vez que a porta era fechada, os espelhos precisavam ser reajustados, porque se mexiam, e relatos indicavam rádios problemáticos também. Lembrando que, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar sua curtida, ativar as notificações e claro, se inscreva no canal. Além disso, não deixe de conferir os cursos e produtos que estão aí embaixo. Agora, vamos à parte final da lista. Reliant Robin. Um dos veículos mais peculiares lançados em 1973 foi o Reliant Robin, que apresentava 3 rodas, 2 atrás e uma na frente. Embora tenha sido bem sucedido na Inglaterra e em alguns outros países, o conceito não se saiu bem com as montadoras americanas. A ideia por trás do Reliant Robin era economizar dinheiro em pneus, gasolina e até mesmo seguro. Os motoristas obtinham taxas de seguro diferentes, pois o veículo era visto mais como uma motocicleta. Para-choques de balões d'água. Na década de 1960, surgiu um recurso peculiar no mercado. Os para-choques de balões d'água. Em teoria, isso não soa tão ruim, mas qual seria a utilidade prática? Eles eram eficazes em colisões de baixo impacto, minimizando os danos em caso de acidente. Instalados nos para-choques dianteiros, esses balões explodiam em caso de colisão. Supostamente, funcionavam bem e foram usados em táxis em Nova York, São Francisco e Portland. No entanto, o custo para repará-los era elevado, atingindo até $1.100 na época. Essa ideia peculiar teve sua época, mas não persistiu. Cabeça de cavalo. Quando os carros surgiram, as pessoas não estavam totalmente convencidas. Eles não eram tão poderosos quanto os que vemos hoje e podiam ficar facilmente presos. Além disso, as pessoas estavam acostumadas a ver e usar cavalos. Para facilitar essa transição, Uriah Smith inventou uma cabeça de cavalo em 1899. A ideia era adicionar uma réplica de cabeça de cavalo à frente da carruagem motorizada, e o problema não eram as pessoas usando, mas sim os cavalos. Uriah achou que a cabeça de cavalo colocada à frente da carruagem deixaria os cavalos menos assustados. No entanto, o barulho do motor acabou sendo mais perturbador do que a cabeça de cavalo era tranquilizadora. Esse recurso nunca foi totalmente aceito, mas teve uma breve popularidade no mercado de acessórios. Dispositivo bater e correr. À medida que mais pessoas começaram a usar carros, os acidentes tornaram-se mais frequentes. As leis de trânsito ainda estavam em desenvolvimento, determinando quem tinha o direito de passagem. Na década de 1920, havia um grande problema de atropelamentos e fuga. Na década de 1930, um advogado propôs um dispositivo chamado bater e correr para combater esse problema. Se um motorista atingisse alguém, o número da licença e o nome seriam exibidos em letras grandes abaixo do para-choque, visíveis enquanto o motorista fugia. Com as leis modernas e a tecnologia atual, esse recurso antiquado parece estranho. Ao longo dos anos, a indústria automobilística viu muitas mudanças. Algumas delas foram boas, enquanto outras são muito estranhas. Você consegue pensar em alguma outra que nós perdemos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Até a próxima!